Olá galera, tudo bem? Grande segunda série, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estamos na página 40, iniciando o estudo de prismas, tá? E um prisma? Um prisma, de forma bem resumida, é um poliedro que tem duas bases paralelas, e essas bases são formadas por polígonos, triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, de qualquer modo, de qualquer forma. E nas suas laterais nós temos paralelogramos. Podem ser retângulos ou não. Tá? O paralelogramo você lembra, né? É aquele quadrilátero, né? Onde não necessariamente o ângulo aqui é ângulo reto. Pode ser ângulo reto? Pode. Nesse caso é retângulo ou pode ainda ser um quadrado, tá? Mas não necessariamente. Então, tem alguns exemplos de prismas variados aqui, né? Eu preciso que vocês utilizem a imaginação aí para identificá-los, tá? Então aqui eu tenho um potezinho aqui, né? E esse pote representa um prisma. Por quê? Porque ele tem as duas bases paralelas, então eu estou considerando isso aqui a base dele, né? As duas bases são polígonos congruentes paralelos, tá? E nas suas laterais eu tenho retângulos, né? Se eu girar ele aqui, são todos retângulos, ok? Esse meu prisma eu poderia ainda considerá-lo assim. Eu teria essas duas bases, que são paralelas também, e aí teria essas laterais, né? Veja que nas laterais eu tenho esse quadrilátero diferente desse, tá? Então, isso aqui seria um prisma. Isso aqui também seria um prisma, né? Eu preciso que você imagine isso aqui reto, né? Na verdade, ele tem ao lado aqui a curva, né? Mas imagine isso aqui reto, né? Reto, reto e aqui reto. Então, esse triângulo que está aqui em cima e esse que está aqui embaixo seriam as minhas bases. E nas laterais eu tenho, de novo, retângulos, né? Ligando essa aresta do triângulo, do lado do triângulo, que é a aresta do poliedro, né, com essa aresta, né? Eu tenho aqui o que a gente vai chamar depois de altura, né, a altura do poliedro, essa distância aqui. Então esse aqui é um outro exemplo de poliedro. Tem um outro aqui de base triangular, imagine que isso aqui é um triângulo, né? Tá? Então aqui de novo é curvo, né? Mas imagine que ele tem os vértices aqui, né, se cruzando, se encontrando. E aqui eu tenho retângulo, isso aqui é um retângulo, né? Um retângulo, isso aqui é o lado do triângulo, é lado do retângulo, as alturas aqui são os lados do retângulo também, e essa base desse triângulo aqui é lado do retângulo também. E aqui outro, esse sim, um prisma, sem precisar imaginar muito, né? Você está vendo aí, a base é um retângulo, né? Essa outra base também é retângulo, e aqui eu tenho o que eu chamo de faces laterais, que são retângulos também, tá? Então, esses prismas, né, esses prismas possuem bases paralelas, né, bases paralelas, tá bom? O que a gente vai calcular, né, nesse começo de estudo de prismas? As áreas da superfície do prisma. Então, vou pegar esse aqui de novo, né? Eu quero saber qual a área da superfície desse prisma. O que eu vou ter sempre? Duas bases, então é a área da base vezes 2, porque eu tenho duas bases congruentes, né? Então isso aqui eu chamo de área da base. Quando eu falar em área da base, lembra? São duas bases, mais a área lateral. E o que vai ser a área lateral? Se a minha base é um retângulo, eu vou ter 4 retângulos ou paralelogramos aqui em volta, né? Para cada um desses lados da minha base, sobe um retângulo, ó. Tá? Para essa base aqui sobe um retângulo, para essa base aqui sobe um retângulo, para essa base aqui sobe um retângulo e para essa base aqui sobe um retângulo. Então, a área lateral é a soma das áreas desses retângulos, tá? E aí a área total é a soma da área da base, que são duas bases, com a área lateral, que nesse caso são 4 retângulos. Se a minha base fosse um pentágono, eu teria aqui 5 retângulos. Se fosse um triângulo, como esse aqui, né? Se a base fosse um triângulo, ok? Eu teria aqui 1, 2, 3 triângulos, né? Esse triângulo aqui do lado
esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, né? Desculpa, esse retângulo, esse retângulo e esse retângulo. São 3 retângulos, né? Então, a base é um triângulo, eu tenho 2 bases, então a área do triângulo vezes 2, mas eu tenho 3 retângulos, porque de cada lado do triângulo parte um retângulo, tá? Parte um retângulo, beleza? Então, a área da base mais a área lateral. Vou fazer uns exemplos aqui, nós estamos, como eu disse, nas páginas, começando na página 40, você tem aí na página 40 2 prismas, um prisma reto, né? Quando a aresta lateral, né? A aresta lateral é isso aqui, né? A aresta lateral forma 90 graus com a base, tá? Ele é um prisma reto. Já quando ele tem a base aqui, né? Ele tem uma inclinação, vejam que a aresta lateral ela se torna oblíqua, ela tem um ângulo diferente de 90 graus. Tá? Então o prisma é chamado de prisma oblíquo. Tá? Então o prisma pode ser um prisma reto ou um prisma oblíquo. Então você tem aí a base, a face lateral, que é o que eu falei, né? São os retângulos aqui das laterais, a aresta lateral, a aresta da base, né? São os lados do polígono da base, os vértices, né? E a base, que é um polígono que pode ser triângulo, retângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, como eu falei agora há pouco. Tá joia? Para que a gente calcule a área da base, eu vou fazer o item B da página 42, né? Está pedindo a área da superfície total de cada um dos prismas. Para calcular, o ideal é você desenhar a planificação do teu sólido, né? Imagine que eu cortei meu sólido aqui, né? E aqui, aí eu abro ele todo, desmancho essa caixa aqui toda, tá? E aí eu vou ter os desenhos que estão aí. Eu tenho primeiro um prisma retângulo, também conhecido por paralelepípedo retângulo, né? E depois um prisma de base triangular, tá? Então eu vou calcular as áreas de cada um deles. Muito bem, então nós temos o primeiro desenho ali, na página 42, item B, é um prisma, né? São 2 prismas regulares. Então, se ele diz que o prisma é prisma regular, é porque a base é formada por um polígono regular. Né? Nesse caso, um quadrilátero, então é formado por um quadrado. Ou seja, se aqui vale 2 centímetros, aqui também valerá 2 centímetros. Né? Você tem um quadrado aqui na tua base, né? Isso aqui é a base, e outra base lá em cima também é um quadrado. Tá? Quando eu corto ele todo e expando aqui, né, eu planifico ele, eu tenho as 4 faces laterais, são 4 retângulos de 4 centímetros por 2 centímetros, né? 4 retângulos. E aqui eu tenho 2 quadrados de 2 por 2, né? 2 quadrados de 2 por 2. Essas são as minhas bases. Essa aqui de baixo e aquela lá de cima. Quando eu vou calcular a área lateral, eu posso fazer de 2 formas. Ou eu calculo separadamente cada um deles e depois somo todos, ou calculo a área da base e a área lateral e multiplico pelas quantidades de bases e quantidades de polígonos que eu tenho na minha lateral. Ok? É isso que eu vou fazer. Vou calcular primeiro a área da base. A área da base é um quadrado de lado 2, então 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrados, eu tenho de base. E a minha área lateral, isso vezes 2, né? Como eu tenho 2 bases, né? Então 4 vezes 2 eu vou ter 8 centímetros quadrados de área da base, né? São 2 bases, tá bom? A área lateral são 4 retângulos, porque como eu tenho um quadrado aqui, de cada lado do quadrado sobe um retângulo, né? De cada um dos 4 lados. Então eu tenho 4 retângulos de 4 por 2, né? Então a área lateral vai ser 4 vezes 2, que dá 8 centímetros quadrados, só que eu tenho 4 desses, então 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados, né? Tudo bem? Ele está perguntando qual a área total, qual a superfície total em volta desse prisma, né? Se eu quisesse colocar um papel aqui em volta de todo ele, qual teria que ser a área desse papel? Aí eu tenho a área total. A área total vai ser a área da base mais a área lateral. Ou seja, 8 mais 32, que é igual a 40 centímetros quadrados. Essa é a área total. Ok?
Então você vai ter área da base vezes 2 e área lateral vezes o número de lados, né, que você tem na base. Se a base é um triângulo, você vai ter 3 retângulos. Se a base é um pentágono, vai ter 5 retângulos. Se a base é um quadrilátero como essa, você vai ter 4 retângulos. Beleza? Vamos para o próximo. Muito bem, próximo prisma que nós temos aqui é um prisma de base triangular. Tá? Como ele disse que o prisma é um prisma regular, esse triângulo é um triângulo equilátero. Tá? Só por isso que eu posso afirmar com certeza que é um triângulo equilátero, porque é um prisma regular. O prisma regular se caracteriza por ter base regular. Ok? Então, muito bem, eu preciso calcular a área total. Para calcular a área total, calculo a área da base, são 2 bases, então vezes 2. E eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no primeiro, que é outra forma de fazer. Eu posso fazer 2 vezes a área da base, ou a área da base e depois multiplicar por 2, né? E o que vai ser a área da base? A área da base é a área do triângulo, no triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? Base vezes altura sobre 2. A base é L raiz de 3 sobre 2. Se você não lembra disso, desenha um triângulo equilátero. Lado 3, lado 3, lado 3. Baixa a altura H. Aqui vai ser metade de 3. Aplica Pitágoras num dos 2 triângulos, né? Hipotenusa 3, então 3 ao quadrado é igual 3 sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Você vai encontrar como altura 3 raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero, para quem já guardou a fórmula de aulas passadas, é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é 3, 3 raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Ok? Agora, se eu quero a área do triângulo equilátero, eu posso fazer base vezes essa altura dividido por 2, que é a fórmula para calcular a área do triângulo. Né? Aí a base é 3, a altura é 3 raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Ou posso usar a fórmula da área do triângulo equilátero, que nós já deduzimos aqui também em aulas anteriores. Alguém lembra qual é? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo equilátero. Se o lado é 3, 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? 2 fórmulas importantes. Agora a gente usando prisma de base triangular, você sempre vai usar essas fórmulas aí. Então, utilizei a fórmula da área do triângulo equilátero, né? São 2 áreas da base, então 2 vezes essa área do triângulo equilátero de lado 3. Posso simplificar aqui, então eu vou ficar com 9 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área, isso em centímetros, né? Então centímetros quadrados. Essa é a área da base, já considerando as 2 bases, tá? Eu já usei as 2 bases aí, ok? Agora a área lateral. O que é a área lateral? São 3 retângulos. Por que são 3 retângulos? Por que são 3 retângulos? Porque eu tenho um triângulo. De cada um desses triângulos, sobe um retângulo, correto? Quanto vai ser a base desse retângulo? 3 centímetros. E a altura? 2 raiz de 3. Então eu posso fazer 3 vezes a área lateral. Ou calculo a área lateral e depois multiplico por 3. O que vai ser a área lateral? 3 vezes base vezes altura. Base 3. Então 3 vezes, esse 3 aqui de 3 retângulos, né? 3 vezes a área do retângulo, que é 3 vezes 2 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Essa é a área lateral. Ok? Então eu tenho a área lateral 18 raiz de 3 e a área da base 9 raiz de 3 sobre 2. Lembra que essa área da base já é multiplicada por 2 por ter 2 bases e a área lateral já é multiplicada por 3 por ter 3 retângulos. A área total agora será a soma da área da base
com a área da base com a área lateral. Tá? Então a área total será, posso tirar o mínimo, né? O mínimo é 2, vai ficar 9 raiz de 3 mais 2 por 1 dá 2 vezes 18, 36 raiz de 3. Então a área total é igual a 45, 9 mais 36 dá 45, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Ok? Essa é a área total aí da sua figura. Se você substituir o raiz de 3 por 1,7 ou 1,73, você vai ter um número na forma decimal aí. Tá bom? Tudo bem? Bom, agora você tem 6 exercícios, tá? Nas páginas 42, 43 e 44, para fazer a partir do final da nossa aula. E na sequência eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas referentes aos exercícios anteriores. Valeu, galera! Até mais então. Tchau!